Ainda há pouco a Ana fez uma pergunta sobre o que você aprendeu nesses dias. Eu acho que a pergunta que nós precisamos fazer para nós é: por que é necessário se fazer uma campanha sobre esse tema? Servir. É muito interessante que você vai olhar para Romanos capítulo 12, versículo 2, você vai encontrar Paulo dizendo, transformai a vossa mente, Romanos 12, 2, deu um branco aqui, Romanos 12, 2, renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou boa, perfeita, vamos lá gente, Romanos 12, 2, que deu agora um branco aqui. Romanos 12, 2. Olha aqui, aí, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa bem que ele fala assim, a fim de que você possa mudar a sua forma de pensar. Falar sobre servir nesses dias é para trabalhar na nossa forma de pensar, porque eu estava me preparando ontem para ministrar hoje, e eu fiquei pensando sobre servir. Quantos serviram a Deus ontem? Levante a mão. Quantos serviram a Deus ontem? Levante a mão. Quantos serviram a Deus? Ontem foi sábado, né? Quantos serviram a Deus na sexta-feira? Levante a mão. Quantos serviram a Deus na segunda-feira passada? Levante a mão. É interessante que aqui, eu não sei se você que está na internet com a gente, os acompanhando, está levantando a mão, mas aqui a maioria das pessoas levantaram a mão dizendo que serviram a Deus todos esses dias. De domingo a domingo, você serviu a Deus? Levante a mão. De domingo a domingo, você serviu a Deus? Alguns estão levantando a mão, dizendo, o pessoal é crente, amém, amém. E é uma coisa que você precisa entender, que quando nós estamos falando de servir a Deus, não é uma coisa etérea, gente. Não é uma coisa simplesmente de contemplação, de adoração. Tem gente que acha que o servir a Deus é esse momento. Bem, eu sirvo a Deus quando eu estou adorando o Senhor, eu estou servindo a Deus. Agora você precisa entender que a vida cristã, ela é uma vida prática. O servir a Deus está intimamente ligado com o servir pessoas. O servir a Deus é diretamente proporcional ao servir pessoas. Diretamente proporcional. É interessante que quando você pensa na definição de religião, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, olha que Tiago fala o que é a verdadeira religião. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na minha versão fala visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Isso é a verdadeira religião. Observa que a verdadeira religião está falando sobre quem? Servir os menos favorecidos. Porque quando nós falamos de órfãos e viúvas, nessa época aqui, falando de viúvas, eram pessoas menos favorecidas. Pessoas que precisavam ser assistidas. Pessoas que a igreja precisava assistir. Então, está definindo aqui que a verdadeira religião está ligado em servir as pessoas
menos favorecidas. Uma outra coisa que é importante, quando nós pensamos sobre servir, um certo homem chegou para Jesus, lá em Lucas 10, a partir do versículo 25, eu quero ler com vocês, é um texto longo, mas eu vou ler. Lucas 10, 25. Diz assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você o entende? A isto lhe respondeu: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça, olha a afirmação de Jesus: faça isto e você viverá. Fala comigo assim: faça isto e você viverá. Ele fala assim mesmo: se você praticar esses 2 mandamentos, você vai viver. Como é que resume esses 2 mandamentos? Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. Faça isso e você viverá. Faça isso e a sua vida terá razão, terá propósito, terá significado, a sua existência será abençoadora. É isso que ele está dizendo. Só que na continuação, diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, querendo aplicar um caô em Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Certo samaritano, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Nessa história que Jesus conta para esse intérprete da lei, para explicar para ele, para ensinar para ele quem era o próximo, Jesus usa 3 figuras muito interessantes. As 2 primeiras figuras estavam ligadas à religiosidade judaica, que é o sacerdote e o levita. Eram pessoas que você pode imaginar que o olhar para aquele homem iam ver a sua necessidade, iam parar o que estavam fazendo e iam socorrer aquele homem. Só que de repente, nesse momento, a agenda falou mais alto. Aí eu me lembrei de uma situação. Eu nunca tinha visto um acidente, nunca tinha visto. E eu lembro que eu estava indo para casa, eu era solteiro nessa época, e aí, sabe quando você desce do ônibus, e o ônibus está parado, você está aqui, o ônibus está parado, você passa assim na frente do ônibus para ver se tem algum carro e atravessa a rua? Então eu fiz isso, eu olhei, se tinha algum outro carro, eu atravessei a rua. Quando eu estava do outro lado da avenida, eu só escutei um barulho, pá!
E quando eu virei, eu vi um carro batendo num rapaz que vinha logo depois de mim. Ele subiu, desceu, né? E aí você fica naquele impasse. Eu vou para ajudar ou eu vou para casa? Sabe quando você fica dividido? O que é que eu faço nesse momento? Eu vou para ajudar ou eu vou para casa? Eu fico imaginando que de repente pode ter passado na cabeça do levita e do sacerdote, isso na cabeça. O que eu faço? Não vou me envolver com isso não. Isso vai dar muito problema. Isso vai dar muito problema. Porque tem situações que a gente olha e passa de largo, porque nós não queremos trazer problemas para nós. Então é melhor fingir que eu não estou vendo a necessidade. Alguém vai ver. Mas só que quem está vendo, quem olhou primeiro foi você. E se você olhou primeiro, Deus quer que você seja o instrumento usado para poder abençoar aquela pessoa. Vou terminar a história, tá, gente? Porque pastor tem a mania de começar a história e não terminar. Aí eu resolvi voltar. Quando eu voltei, quando eu cheguei perto, eu falei, era um vizinho meu. E ele falou, ai, por favor, me ajuda. Aí o cara que tinha atropelado parou, voltou para socorrer. E ele falou, me ajuda a colocar ele no carro. Agora, detalhe, ele teve uma fratura exposta na perna. Então, ajudar a botar no carro era eu segurar a perna do cara quebrada. Então, eu fui lá, o cara botou, ajudei ele lá. E aí, quando eu entrei Obrigado. Quando eu entrei no carro, sabe quando você assim, botou no carro, agora eu posso ir embora? Aí o cara do carro que atropelou o rapaz, por favor, vá comigo. Tá bom. E eu, vá comigo como? Segurando a perna do rapaz. Cheguei no hospital, o cara ficou socorrido, eu peguei o telefone da família dele, que ele me deu, liguei para a família. Esperei a família chegar, para eu poder ir embora, né? Resultado, gente, como é que eu vou... Sabe, aí você esquece de olhar para você, né? Porque você não sabe como é que você ficou depois de alguns minutos segurando uma perna ensanguentada. Então parecia que quem tinha sido acidentado era eu, de tanto sangue que tinha na roupa. Mas eu olho para aquela situação e quando eu lembro aquela situação, esse rapaz, vizinho meu, ficou tão agradecido, porque eu fiquei com ele até o momento que a família pôde chegar. Aquilo trouxe algumas dificuldades para mim, meus pais ficaram desesperados, porque eu esqueci de avisar que eu não chegava em casa, eu demorei a chegar, aquela coisa toda, mas naquele momento, eu pude ser bênção na vida daquele rapaz que foi acidentado e na vida do motorista. Porque depois houve uma outra confusão, desse rapaz ter acidentado, querer colocar um processo no rapaz, dizendo que foi culpa dele o acidente, e não foi culpa do rapaz, eu vi como tudo aconteceu. Então, eu me senti às vezes tracionado, o rapaz falou assim, meu vizinho, você vai depor meu favor, né? Falei, querido, eu vou falar do que eu vi. E o que eu vi não foi responsabilidade do rapaz. Você atravessou na frente do ônibus e não viu que o rapaz estava vindo. Pronto, acabou o processo ali. Mas eu quero que você entenda que quando você se torna ciente de uma situação, de uma necessidade, você é o primeiro canal de bênção. Você é o primeiro canal de bênção. Só que nós precisamos entender que existe algo que nos motiva a servir as pessoas. Fala comigo, compaixão. Um sentimento que nem o samaritano, que nem o sacerdote
e nem um levita tiveram, quando viram aquela situação. Mas só que quando fala do samaritano, diz assim, ó, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. No original, esse compadecer-se dá a ideia de que as entranhas do samaritano foram movidas para que ele pudesse fazer alguma coisa por aquele homem que tinha sido assaltado. Movido de íntima compaixão. De íntima compaixão. Eu tenho que reconhecer que todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Eu tenho os meus limites, e muitos limites. Eu, quando adolescente, num cinema, perto da minha casa, lá em São Luís, era um cinema que tinha a plateia, né, e tinha 2 lances mais em cima. E eu lembro que eu estava no último lance, sabe quando criança gosta de andar? E eu deparei com um rapaz que tinha um problema mental, e quando eu passei por esse rapaz agarrou na minha garganta, e que ele não me matou, porque Deus teve misericórdia, colocou a mão, e quando eu estava desfalecendo, ele me soltou. Porque estou contando isso para você, porque eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas com problemas psiquiátricos. Esse é um limite meu. Porque eu estou contando isso para você? Porque eu tinha um discípulo que trabalhava justamente num hospital de doentes psiquiátricos, e que chegou para mim e disse, Washington, você vai fazer uma visita para mim, comigo? É um rapaz que está lá, que está preso, o Washington, ele não tem nada, a questão dele é espiritual, não sei o que lá. Eu falei assim, querido, é o seguinte, eu vou com você, mas não me deixa sozinho nem um minuto. Você não sai de perto de mim de jeito nenhum. Você entendeu bem? De jeito nenhum. Foi a mesma coisa dizer para ele assim mesmo, olha, me abandona no meio do pátio. Foi a mesma coisa dizer para ele, não, você pode me abandonar no meio do pátio, que não vai ter problema. Eu entrei com ele numa boa, e de repente chamaram ele assim, Washington, me aguarda aqui. Esse me aguarda aqui, minha querida, parece que foram os 10 minutos que demoraram 1 hora. Daqui a pouco eu estava cercado, e eu parado, sabe o que é brincadeira? Estátua, parado, dando para Deus, Deus tenha misericórdia de mim, me guarda neste lugar. Então esse é um limite que eu tenho, até que o rapaz veio me resgatar, e fomos fazer a visita ao rapaz que tinha que fazer a visita. Então eu sei que todos nós temos nossos limites, e tem coisas, gente, que eu vou precisar do outro para servir o outro. Tem coisas que eu não vou poder fazer sozinho. É isso que eu acho a beleza no corpo de Cristo. Eu não preciso fazer determinadas coisas sozinho, porque eu tenho limite. Eu estava fazendo um trabalho em Fortaleza uma vez, evangelizando de casa em casa. Batemos numa casa, falamos com o rapaz, tivemos um tempo ótimo com o rapaz. Aí quando nós estávamos saindo, ele chamou, falou assim, por favor, posso pedir um favor para vocês? Eu falei, pode. Eu tenho meu pai está enfermo já há algum tempo, e ele vive num quarto, deitado numa rede. Vocês poderiam ir lá orar por ele? Eu falei, claro. Só que ele não me falou o estado do pai dele. Gente, quando nós entramos no quarto, a situação era tão crítica,
tão crítica. O fedor, o cheiro era tão insuportável, que eu entrei e falei, com licença, e saí de novo. Fui para fora, pegar um ar. Eu falei, meu amigo, me aguarda aqui. E eu comecei, Deus, por favor, me dá condição. Porque assim, eu não tinha condição de ministrar naquela situação. Não tinha. Bateu num limite gritante. Aí eu respirei fundo, eu falei, eu preciso ir lá. Voltei, quase sem respirar. Orei, ministrei. Aí eu falei assim, mas é uma coisa para poder completar, eu vou tocar neste homem. Toquei no homem para poder quebrar com as minhas limitações, com a minha situação. Depois que você toca, e pronto. Agora você posso abraçar, posso até beijar. Eu estou falando isso para vocês porque eu sei que existem situações que não são fáceis. Mas nós precisamos entender que existe pessoas que podem nos auxiliar. E aquele meu amigo, naquele momento, foi uma forte mão, uma poderosa mão. Fala comigo assim, compaixão. Servir as pessoas é um ato de compaixão. Sem compaixão, você não serve as pessoas. Se você não sentir com, você não serve as pessoas. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Colossenses 3, a partir do versículo 18. Pula primeiro para o versículo 24, por favor. Ainda há pouco, quando eu fiz a ministração de dízimo e oferta, eu comecei falando desse versículo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Esse texto aqui, ele vai estar dizendo para nós que tudo que nós fazemos, temos que fazer como para o Senhor. Tudo. Só que um pouquinho antes, olha em que contexto está este versículo. Esta afirmação, melhor dizendo. Colossenses 3, 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Ele vai começar a falar de relações que nós conhecemos muito, que são relações familiares. Aí ele vai dizer, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem recado para todo mundo. Para marido, para a esposa, para os pais e para os filhos. Entendeu? Ninguém ficou de fora aqui. Tá? Ninguém ficou de fora aqui. E aqui ele vai falar sobre os servos. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar as pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Aí ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Só que ele está falando aqui
sobre as relações familiares e as relações trabalhistas. Então ele está falando que o marido deve amar a sua esposa e não tratar com amargura. Eu lembro que nós fizemos um casamento, eu e a Ana, participamos de um casamento onde nós íamos fazer a bênção das alianças. E o casal chegou para nós e falou assim, eles são muito queridos, e ela falou assim para mim, pastor, eu queria pedir uma coisa para o senhor, eu sei que está na Bíblia, mas eu quero pedir uma coisa para o senhor. Lembra disso, Ana? Não enfatize a submissão da mulher ao marido. Ela falou assim, eu sei que eu tenho que ser submissa ao marido, o problema não sou eu, é a minha família que não é cristã, e que isso vai irritar muito a minha família. Aí, eu fui para esse casamento lembrando disso, né? Só que eu quero que você entenda uma coisa, quando nós estamos falando, e a Bíblia fala lá em Efésios, que o homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, deve cuidar dela como cuidar do seu próprio corpo. Uma mulher que é amada, cuidada dessa forma, como é que essa mulher não vai se submeter, gente, de forma natural? É natural isso. Eu não falo para Ana Maria, obedece, Ana Maria, tem que ser submissa. Não, gente, não olha assim de alto assim, obedece. Não, nós simplesmente nos relacionamos. E existem situações, é interessante que esse contexto de submissão é tão engraçado, porque existem situações que eu sou submisso a Ana. As relações não são assim? As relações são assim, gente. Tem coisas que ela sabe mais do que eu vou ficar temando. Tem que ser do meu jeito? Não, tem que ser do seu jeito, vamos lá. Na relação era natural. E é interessante, pensando, né, sobre esposa, sobre marido, sobre os filhos. Olha o que diz a Bíblia, em tudo obedeça aos seus pais, por fazer isso é agradável diante do Senhor. Aqui é aquela situação, obedece o teu pai, porque obedecer pai e mãe, você está agradando ao Deus que você serve. Já parou para pensar nisso, meninos, jovens? Já parou para pensar nisso? Que quando nós estamos obedecendo pai e mãe, nós estamos agradando a Deus. É por isso que você precisa entender que tudo que nós fazemos envolve agradar o coração de Deus. Tudo. Tudo. E é interessante que tudo é tudo. E eu quero que você possa pensar nisso. Eu posso até dizer que quando a gente lê esse texto aqui, nós podemos dizer que servir a Deus começa em casa. Servir a Deus começa em casa. A motivação que me leva a fazer o que eu faço é e tem que ser sempre agradar a Deus. E eu preciso sempre lembrar, porque nós somos movidos por recompensa. Sabe quando tem às vezes criança que fala assim, você pede alguma coisa para ela fala assim, eu vou ganhar o quê? Quanto eu vou ganhar se eu fizer isso? O que eu ganho se eu fizer isso? Só que você precisa lembrar que aqui fala que a recompensa vem de Deus. Se eu estou fazendo o que a palavra de Deus diz, e a minha esposa está se comportando de forma errada, o meu esposo está se comportando de forma errada, o meu pai está se comportando de forma errada, o meu filho está se comportando de forma errada, aqui está dizendo assim, o meu patrão está se comportando de forma errada, aqui está dizendo aqui, que Deus vai também lidar com a injustiça. Porque quando ele diz assim, quem fizer injustiça,
receberá em troco a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus trata da situação, Deus resolve a situação. Aí os filhos podem pensar assim, mas isso se o pai for crente, né? Se os pais foram crentes, se não for crente, os meus pais não eram crentes quando eu me converti. Mais de 23 anos depois que eles foram converter. E eu lembro que quando eu resolvi me sujeitar, resolvi obedecer, como Deus usou os meus pais para me abençoar. Como Deus usou meus pais para me abençoar. Tinha situações que eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou explicar isso para eles se eles não são crentes? Eu falei, não preciso explicar, eu vou pedir, Deus vai. Quando eu fui para o seminário, por exemplo, da Cruzada Estudantil, cheguei para meus pais, falei com meus pais, minha mãe assim, você só vai se teu pai deixar. Fui conversar com meu pai, ele falou, e a faculdade? Depois eu vou trancar, depois eu volto para a faculdade, então tá bom, pode ir. Depois, quando eu estava indo da Paraíba para São Paulo, tive que conversar com meu pai também, ele falou, tá bom, pode ir. Então, através deles, veio o sim de Deus. Minha mulher está falando aqui, Deus não quebra hierarquia. Você precisa entender que Deus vai usar quem está sobre você para abençoar a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Eu quero que você lembre desses princípios. A verdadeira religião está ligada a servir as pessoas. Servir as pessoas necessita de nós sentirmos de nós termos compaixão das pessoas. Servir as pessoas, servir a Deus, é servir as pessoas, e esse servir começa em casa. Começa com a gente fazendo coisas que muitas vezes em casa a gente não quer fazer, mas faz na casa dos outros. Eu acho tão engraçado, né? O povo no Brasil, quando está no Brasil, escolhe que trabalho vai trabalhar. Quando vai para os Estados Unidos, não escolhe o trabalho que vai trabalhar, né? Vai lavar louça, vai fazer um monte de coisa que não faria se fosse no Brasil. Mas faz lá fora, porque é dólar. Dólar. É bem mais pago. É melhor, o pagamento é maior, né? Mas eu quero que você pense nisso. Servir começa em casa. E a motivação para servir sempre é agradar a Deus. Tudo que for requerido de você, tenha como oportunidade de Deus para ser abençoador de vidas. Eu fico muito feliz porque nesse momento de pandemia, algumas pessoas têm se levantado na igreja para ombrar com a gente, para fazer coisas que não faziam antes. Nós estamos com dificuldades no louvor. Deus levantou a Isabela, nossa guitarrista. Olha que como Deus é bom. Deus vai trazendo pessoas. Deus levantou a Vera para trabalhar com a gente, para ministrar na sala de oração, para participar da diaconia. Então Deus vai fazendo, vai movendo as coisas, gente. Deus vai movendo as pessoas. E eu quero que você sempre pense, eu nunca vou poder recompensar como Deus recompensa. Nunca. A única coisa que eu posso falar é gratidão. Gratidão por aqueles que têm servido juntamente conosco. Eu queria que o pessoal do louvor viesse para cá. Quero